Existem três tipos de rocha: metamórficas, ígneas e sedimentares. E a diferença entre elas é como elas se formam. Rochas ígneas são formadas pelo magma embaixo da terra. E dependendo quanto tempo essas rochas ficam nesse forno quente, os minerais têm tempo de crescer. Todas as rochas são formadas por minerais. Entre essas duas, essa aqui tem minerais maiores, então logo de cara eu consigo ver que ela ficou mais tempo assando antes de endurecer. Diferente dessa daqui, que tem minerais minúsculos, que eu não consigo ver olho nu que nem essa daqui. A gente chama esse tipo de rocha de extrusiva, porque ela esfria e endurece depois que ela sai. E porque ela sai muito rápido, os minerais não têm tempo de crescer. Como se um bolo solasse, ele não consegue crescer, porque ele saiu do forno antes. As rochas que endurecem ainda dentro da terra são chamadas de intrusivas. Granitos são ótimos exemplos de rochas ígneas intrusivas. Então, nas rochas ígneas, a gente tem as intrusivas e as extrusivas. E a gente identifica as rochas pelo tipo de minerais que elas têm. Minerais de cores diferentes têm composições diferentes. E eu tô falando de elementos químicos mesmo. As rochas metamórficas são diferentes porque elas voltam pro interior da Terra, principalmente pela movimentação das placas que cobrem o nosso planeta. E a gente consegue identificar facilmente que essa aqui é uma metamórfica, porque quando ela volta pro interior da Terra, alta pressão e calor modifica os minerais. E essa modificação faz com que ela tenha essas camadinhas aqui, que os minerais sofreram pressão e foram modificados, nesse caso, em linhas. Que não tem linhas, elas são um pouco mais difíceis de identificar. Tem que identificar se ela tem minerais que só aparecem depois do metamorfismo, que é esse processo de reciclagem da rocha quando ela volta pro interior da Terra. E por último, rochas sedimentares. Algumas delas têm camadas e outras não. Então, como eu diferencio essas duas aqui, já que eu falei que se tem linha metamórfica? Eu falei no começo do vídeo que a gente descobre o tipo de rocha entendendo como elas se formam. As rochas metamórficas são rochas recicladas por calor e pressão. Eu posso esfregar ela o quanto eu quiser, que os minerais não vão se soltar tão facilmente. Mas as sedimentares, elas soltam com mais facilidade. E fica bem fácil de ver nesse arenito aqui. Isso porque as rochas sedimentares são formadas por sedimento solto de outras rochas. O sedimento que vai se soltando através da erosão vai se acumulando em camadas. E o peso do acúmulo dessas camadas em muito tempo vai compactando esses sedimentos e transformando eles em rocha. Essas camadas aqui são bem mais finas do que essa daqui. Então essa rocha aqui veio de uma camada muito maior do que essas aqui. Então é assim que a gente diferencia os tipos de rocha. Ígneas, que vêm direto do magma, e dependendo do tempo que elas ficam dentro da terra, esses minerais têm tempo de crescer antes da rocha esfriar e endurecer. As rochas metamórficas, que são a reciclagem das rochas. Antes elas podem ter sido rochas ígneas, rochas sedimentares, ou mesmo outras rochas metamórficas que voltaram para o interior da terra e os minerais sofreram alterações, seja visual ou na composição deles. E as rochas sedimentares, que vêm através da erosão de todas as rochas. E o acúmulo desses sedimentos, depositados por muito tempo, fazem o peso dessas camadas compactarem esses sedimentos e transformarem eles de volta em rochas. Então, só de saber a origem dos três tipos de rocha, eu consigo falar para vocês que provavelmente o único lugar que eu consigo encontrar fósseis são nas rochas sedimentares. Porque na formação das rochas ígneas e metamórficas, passa por muita pressão e muito calor. E os fósseis não conseguiriam ser preservados e iriam se perder. Mas nas rochas sedimentares, os organismos ficam presos entre esses sedimentos e são achatados e aprisionados entre essas camadas. E com essa base de geologia, eu consigo explicar para vocês como fósseis se formam.